No inverno de 1940, 25 mil soldados soviéticos desapareceram nas florestas da Finlândia. Eles não recuaram, não se renderam. Foram capturados por algo que os soviéticos nunca viram chegar. Algo que transformaria neve profunda e florestas silenciosas em uma armadilha tão brutal que ainda assombra historiadores militares quase um século depois. O que esperava por eles não era medo, não era rendição. Era um povo unido, firme, silencioso e preparado para este momento. A história que você está prestes a descobrir não é apenas sobre uma batalha. É sobre como uma nação pequena, com apenas 140 mil soldados, enfrentou uma força invasora de 600 mil homens. É sobre como a geografia se tornou uma arma. E é sobre uma tática que os finlandeses deram um nome que ainda ecoa nos corredores das academias militares do mundo inteiro: mote. Mas para entender o que é um mote, primeiro precisamos entender o tamanho da desvantagem que a Finlândia enfrentava. Em novembro de 1939, a União Soviética lançou uma invasão massiva contra a Finlândia. A disparidade de forças era absurda. 600 mil soldados soviéticos contra 140 mil finlandeses. 4 mil tanques soviéticos contra apenas 30 tanques finlandeses. 3 mil aeronaves soviéticas contra 114 aviões finlandeses que mal conseguiam voar. As estatísticas eram tão desproporcionais que líderes militares ao redor do mundo previam que a Finlândia cairia em questão de semanas. Alguns diziam dias. Stalin, o líder soviético, estava tão confiante que ordenou às suas tropas que levassem uniformes de parada para a celebração da vitória em Helsinki, a capital finlandesa. A geografia também não favorecia os finlandeses. A fronteira entre a Finlândia e a União Soviética se estendia por mais de 1.300 quilômetros. Era uma linha defensiva impossível de manter com os recursos disponíveis. As rotas de invasão eram múltiplas, e os soviéticos podiam atacar de vários pontos simultaneamente, forçando os finlandeses a dividir suas já escassas forças. E havia um problema ainda maior. A Finlândia não tinha apenas poucos soldados, tinha poucos suprimentos. Munição era limitada. Artilharia pesada era quase inexistente. Uniformes de inverno adequados eram raros. Muitos soldados finlandeses entraram na guerra usando suas próprias roupas civis adaptadas para o frio. Do ponto de vista de qualquer analista militar racional, a Finlândia estava condenada. As probabilidades não eram apenas desfavoráveis, eram impossíveis. Mas havia algo que os analistas soviéticos não consideraram. Algo que não aparecia em mapas militares ou em relatórios de inteligência. Algo que não podia ser medido em números de tropas ou contagens de tanques. O inverno finlandês. Não estamos falando de um inverno comum. Estamos falando de temperaturas que caíam para 40 graus abaixo de zero. De neve que acumulava de 1 a 2 metros de profundidade, cobrindo estradas, campos e referências visuais. De florestas tão densas que a luz do sol mal penetrava, criando um crepúsculo perpétuo mesmo ao meio-dia. E estamos falando de um povo que nasceu nesse ambiente, que aprendeu a se mover na neve profunda antes de aprender a andar em terra firme, que conhecia cada curva das florestas, cada lago congelado, cada trilha escondida. Para os soviéticos, o inverno finlandês era um obstáculo. Para os finlandeses, era um aliado. As colunas soviéticas avançavam pelas únicas estradas disponíveis. Eram colunas massivas, compostas por milhares de soldados, centenas de caminhões de suprimentos, tanques pesados, artilharia rebocada, cozinhas de campo. Colunas tão grandes que se estendiam por quilômetros, e colunas tão grandes que não podiam sair das estradas. A neve profunda tornava o movimento fora das estradas praticamente impossível para as tropas soviéticas. Tanques afundavam, caminhões atolavam, soldados lutavam para dar cada passo, afundando até a cintura em neve fofa. As florestas densas bloqueavam qualquer tentativa de manobra lateral. Então, os soviéticos faziam a única coisa que podiam fazer. Continuavam avançando pelas estradas, formando colunas previsíveis, lineares, vulneráveis. E os finlandeses observavam. As tropas finlandesas se moviam em esquis. Não estamos falando de esquis recreativos. Estamos falando de esquis militares projetados para carregar soldados totalmente equipados através de neve profunda, a velocidades que chegavam a 15 km por hora. Velocidades que pareciam impossíveis para soldados soviéticos lutando para andar.
Vestidos completamente de branco, os soldados finlandeses se fundiam com a paisagem de neve. Eles podiam se aproximar de posições soviéticas sem serem vistos, observar os movimentos do inimigo, e depois desaparecer na floresta antes que qualquer resposta fosse possível. Os soviéticos começaram a chamar esses soldados finlandeses de fantasmas brancos. Soldados que apareciam do nada, atacavam com precisão mortal e desapareciam antes que alguém pudesse reagir. Mas a verdadeira genialidade finlandesa não estava apenas na mobilidade. Estava na maneira como eles usavam a geografia. As estradas que os soviéticos usavam passavam inevitavelmente por pontos de estrangulamento. Pontes estreitas sobre rios congelados. Passagens através de florestas densas. Seções onde o terreno à esquerda e à direita tornava qualquer movimento lateral impossível. Os finlandeses identificaram cada um desses pontos. E então fizeram algo que os soviéticos nunca esperaram. Eles não atacaram de frente. Eles não tentaram bloquear as estradas. Em vez disso, esperaram até que as colunas soviéticas passassem pelos pontos de estrangulamento. Esperaram até que milhares de soldados soviéticos estivessem vulneráveis em uma seção de estrada da qual não podiam escapar. E então cortaram a coluna em pedaços. Pequenos grupos de soldados finlandeses em esquis atacavam a frente da coluna e a retaguarda da coluna simultaneamente. Não para destruir, mas para bloquear. Árvores eram derrubadas nas estradas. Pequenas cargas explosivas criavam crateras. Veículos eram incendiados de maneira estratégica para criar barreiras que tanques não podiam empurrar. Em questão de minutos, uma coluna soviética de 5.000 soldados se transformava em 3 ou 4 segmentos isolados. Segmentos que não podiam se comunicar uns com os outros. Segmentos que não podiam receber suprimentos. Segmentos que não podiam se mover para frente ou para trás. E então, os finlandeses começavam o verdadeiro trabalho. Eles não atacavam os segmentos isolados com força total. Em vez disso, aplicavam pressão constante. Atiradores de elite finlandeses, escondidos nas árvores ou em posições camufladas na neve, eliminavam oficiais soviéticos e operadores de rádio. Grupos de assalto rápidos em esquis atacavam veículos de suprimentos, incendiando comida, munição e combustível. Os soviéticos respondiam da única maneira que sabiam. Disparavam para as florestas com rifles, metralhadoras, até artilharia. Mas não havia nada para acertar. Os finlandeses já tinham desaparecido, fundindo-se novamente com a paisagem branca. E então, o frio começava a fazer seu trabalho. Soldados soviéticos, presos em segmentos isolados sem suprimentos, começavam a congelar. Não estamos falando de desconforto. Estamos falando de temperaturas que matavam em horas. Soldados que tentavam dormir acordavam com dedos e dedões dos pés pretos de congelamento. Outros não acordavam. Fogueiras se tornavam a única fonte de calor. Mas fogueiras significavam fumaça. E fumaça significava que os atiradores finlandeses sabiam exatamente onde atirar. As colunas soviéticas, tão confiantes em sua força numérica quando entraram na Finlândia, agora lutavam apenas para sobreviver. Presas em segmentos que os finlandeses chamavam de motes. Uma palavra que significa, literalmente, uma pilha de lenha cortada e empilhada, pronta para queimar. E os finlandeses estavam apenas começando a aplicar o fogo. Mas como exatamente você transforma segmentos isolados de tropas em armadilhas mortais? Como você destrói um exército 4 vezes maior que o seu sem ter munição ou equipamento suficiente? A resposta estava em uma tática tão brutal, tão eficiente, que ainda é estudada em academias militares hoje. Uma tática que transformou a floresta finlandesa em um cemitério para dezenas de milhares de soldados soviéticos. A armadilha estava pronta. Tudo o que restava era para os soviéticos caminharem para dentro dela. E eles caminharam, coluna após coluna, dia após dia, cada uma confiante de que seria diferente das anteriores, cada uma errada. Mas entender o que é um mote significava entender como a Finlândia transformou geografia em uma arma. E como um povo superado em número, com equipamento inferior, conseguiu infligir uma das derrotas mais humilhantes na história militar moderna. A história de como isso aconteceu começa com uma palavra que os soldados soviéticos aprenderiam a temer. Uma palavra que representava não apenas uma tática, mas uma sentença de morte. Mote.
E foi exatamente essa combinação que se tornou a arma mais letal da Finlândia. As florestas densas que cobriam a região de fronteira não eram apenas paisagem. Eram labirintos naturais, onde árvores cresciam tão próximas que a luz do sol mal tocava o solo. Estradas cortavam essas florestas, como veias estreitas e vulneráveis. Caminhos únicos onde exércitos inteiros precisavam se comprimir em colunas intermináveis. E a neve, que em dezembro de 1939 já havia acumulado mais de 1 metro de profundidade, transformou essas estradas em armadilhas perfeitas. Para os soviéticos, avançar pela Finlândia significava empurrar divisões inteiras por essas artérias florestais, confiando que seu número esmagador eventualmente quebraria qualquer resistência. Mas os finlandeses entenderam algo fundamental. A geografia não era apenas defesa passiva. Era uma arma ativa que podia ser usada para inverter completamente a lógica da guerra moderna. E foi dessa compreensão que nasceu uma das táticas mais brutalmente eficazes da história militar. Os finlandeses chamaram de mote. Mote era originalmente uma palavra finlandesa para descrever 1 metro cúbico de madeira cortada, empilhada e pronta para queimar. Mas durante a Guerra de Inverno, ganhou um significado completamente diferente. Mote passou a descrever o cerco tático que transformava unidades soviéticas inteiras em alvos isolados, cortados de suprimentos, reforços e qualquer esperança de escape. A analogia era deliberada. Assim como toras de madeira empilhadas aguardam para serem consumidas pelo fogo, soldados soviéticos cercados aguardavam o inevitável. A ideia central era simples, mas sua execução exigia domínio total do terreno. Os finlandeses não tentavam enfrentar as colunas soviéticas de frente. Isso seria suicídio tático. Em vez disso, esperavam que os soviéticos avançassem profundamente pelas estradas florestais. Então, tropas finlandesas em esquis cortavam a coluna em múltiplos pontos simultaneamente, transformando um exército em movimento numa série de bolsões isolados. Cada bolsão era um mote, e cada mote podia ser destruído separadamente. O que tornava essa tática devastadora não era apenas o conceito de cerco. Cercos existiam desde a antiguidade. O que os finlandeses fizeram foi adaptar o cerco para explorar exatamente as fraquezas que as florestas e a neve criavam nos exércitos soviéticos. E fizeram isso através de 4 etapas brutalmente eficientes. Primeiro, atrair. Os finlandeses usavam pequenos grupos de atiradores de elite para provocar as colunas soviéticas. Tiros de rifles vindos das árvores, às vezes matando oficiais, sempre desaparecendo antes que qualquer retaliação pudesse acontecer. A resposta soviética era previsível: enviar mais tropas, empurrar mais fundo pelas estradas, tentar esmagar o inimigo invisível com volume de fogo e número de soldados. Exatamente o que os finlandeses queriam. Quanto mais fundo os soviéticos avançavam, mais vulneráveis ficavam. Segundo, cercar. Enquanto as colunas soviéticas seguiam pelas estradas, centenas de soldados finlandeses em esquis moviam-se silenciosamente pelas florestas laterais. A neve profunda que tornava a movimentação soviética impossível fora das estradas era exatamente o que permitia aos finlandeses flanquear livremente. Esquis largos distribuíam o peso, permitindo que deslizassem sobre a neve onde soldados soviéticos afundariam até a cintura. Em questão de horas, tropas finlandesas cortavam a estrada em múltiplos pontos, isolando segmentos inteiros da coluna soviética. Imagine a percepção dos soldados soviéticos nesse momento. Você está avançando por uma estrada cercada por floresta escura, confiante de que seu exército é imenso, que tem tanques, artilharia, milhares de camaradas. De repente, rajadas de metralhadora ecoam pela floresta atrás de você. A estrada foi cortada. Você olha para frente, esperando ordens, mas os oficiais também estão isolados, cercados por neve e silêncio. Você não pode avançar. Não pode recuar. As árvores ao redor não revelam nada. Mas você sabe que há finlandeses ali, observando, esperando. Terceiro, isolar. Com as unidades soviéticas divididas em bolsões, os finlandeses impediam qualquer tentativa de reconexão. Comboios de suprimentos que tentavam furar o cerco eram emboscados e destruídos antes de chegarem perto. Tanques soviéticos que tentavam romper as posições finlandesas descobriam que as estradas congeladas eram estreitas demais para manobras, e sair da estrada significava afundar na neve
ou colidir com árvores. A artilharia soviética, que deveria fornecer cobertura, ficava impotente porque os finlandeses atacavam de posições móveis que mudavam constantemente. Não havia como coordenar fogo de artilharia contra inimigos que apareciam, atiravam e desapareciam em minutos. E então, vinha a quarta etapa: eliminar. Mas eliminação num mote não era batalha convencional. Era algo muito mais cruel. Os finlandeses raramente atacavam frontalmente os bolsões cercados. Não precisavam. A própria geografia fazia o trabalho. As temperaturas caíam para menos 40 graus à noite. Soldados soviéticos, muitos sem equipamento adequado para o inverno finlandês, começavam a congelar dentro de suas próprias trincheiras improvisadas. Sem comida, sem combustível para fogueiras, sem munição suficiente, o frio tornava-se o verdadeiro executor. Os finlandeses sabiam disso. Então esperavam. Ataques seletivos com atiradores de elite mantinham os soviéticos nervosos, incapazes de descansar, gastando munição atirando em sombras. Pequenos raids destruíam depósitos de suprimentos que os soviéticos tentavam proteger. E lentamente, meticulosamente, o mote consumia a unidade cercada. Quando os finlandeses finalmente atacavam, encontravam resistência fraca. Soldados famintos, congelados, muitos já mortos, os sobreviventes frequentemente se rendendo sem luta. O que tornava os motes verdadeiramente aterrorizantes era a escala. Os finlandeses não criaram um mote. Criaram dezenas simultaneamente. Ao longo da fronteira entre Finlândia e União Soviética, múltiplas divisões soviéticas foram cortadas, isoladas e lentamente destruídas. A divisão 163 foi cercada perto de Suomussalmi e aniquilada em questão de semanas. A divisão 44 tentou avançar para resgatá-la e sofreu o mesmo destino. Mais de 25.000 soldados soviéticos ficaram presos em bolsões espalhados pelas florestas finlandesas, cada um enfrentando a mesma realidade brutal: frio, fome e finlandeses invisíveis que atacavam quando queriam e desapareciam antes de qualquer resposta. E enquanto Moscou continuava enviando ordens para suas divisões avançarem e conquistarem território, os comandantes no campo começaram a entender uma verdade aterrorizante. Eles não estavam lutando contra um exército menor. Estavam lutando contra a própria Finlândia. Contra florestas que escondiam inimigos fantasmas. Contra a neve que transformava cada movimento em tortura. Contra um frio que matava tão eficientemente quanto qualquer bala. Mas o mote não era apenas uma tática. Era uma sentença de morte lenta. E para os 25.000 soldados soviéticos presos nessas bolsas florestais, o que aconteceu a seguir não foi apenas batalha. Foi uma catástrofe em câmera lenta, onde o inimigo era tanto o clima quanto os finlandeses. E o que aconteceu dentro desses motes definiria uma das vitórias mais brutais da história militar. Mas esta não era apenas uma catástrofe em câmera lenta, onde o inimigo era tanto o clima quanto os finlandeses. Era um inferno vivido em primeira mão por milhares de homens presos dentro das motes. Imagine, você é um soldado soviético. A temperatura despencou para 40 graus negativos. Seus suprimentos foram cortados há dias. Você não consegue sentir os dedos dos pés. Seus camaradas estão morrendo de frostbite ao seu redor. E cada vez que você tenta sair do cerco, grupos silenciosos de esquiadores finlandeses aparecem das árvores, atiram com precisão mortal e desaparecem antes que você possa reagir. A escuridão polar dura quase o dia inteiro. Você não sabe se vai ver o sol novamente. Você não sabe se alguém está vindo para resgatá-lo. E o frio implacável, nunca para de apertar. Os relatos de sobreviventes soviéticos descrevem uma experiência aterrorizante. Dentro das motes, o moral desmoronava mais rápido que os suprimentos. Soldados tentavam manter fogueiras acesas, mas a fumaça os tornava alvos fáceis. Tentavam cavar trincheiras na neve congelada, mas o esforço exauria suas últimas reservas de energia. Alguns tentavam fugir individualmente, adentrando a floresta escura, apenas para serem encontrados dias depois, congelados em posições que sugeriam que morreram tentando rastejar de volta para o calor. O silêncio da floresta finlandesa se tornava mais aterrorizante do que o barulho da batalha. Porque o silêncio significava que os finlandeses estavam lá fora, observando, esperando, escolhendo quando e onde atacar novamente. E aqui está o detalhe que faz seu estômago revirar.
Muitas dessas mortes duraram semanas. Semanas de homens lentamente morrendo de frio, fome e desespero. A Divisão 44 soviética, cercada perto de Raid Road, lutou por quase 2 semanas dentro de seu bolsão antes de ser completamente aniquilada. Quando os finlandeses finalmente entraram nos restos da mote, encontraram cenas apocalípticas. Tanques abandonados meio enterrados na neve, equipamentos espalhados em completa desordem, e milhares de corpos congelados em posições que contavam a história de homens que haviam perdido toda a esperança. A escala do horror humano era difícil de compreender. Não estamos falando de batalhas rápidas, onde o resultado é decidido em horas. Estamos falando de cercos prolongados, onde os homens tinham tempo demais para pensar sobre como iam morrer. Muitos soldados soviéticos escreveram cartas de despedida que nunca seriam enviadas. Alguns queimaram suas próprias identificações, talvez esperando que suas famílias nunca soubessem exatamente como morreram. Outros simplesmente desistiram, sentando-se na neve e deixando o frio levá-los. E quanto mais tentavam escapar, pior ficava. A neve profunda que cobria a Finlândia não era como a neve que você vê em cartões postais. Era um obstáculo físico quase intransponível para soldados exaustos e famintos. Cada passo afundava até a coxa. Cada movimento queimava calorias que seus corpos não tinham mais para gastar. Tentativas de resgate enviadas pela liderança soviética frequentemente falhavam antes mesmo de chegar perto das motes. As colunas de reforço simplesmente ficavam presas nas mesmas estradas estreitas, tornando-se elas próprias alvos para novas motes finlandesas. Os finlandeses sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não era crueldade gratuita, era guerra de sobrevivência. Eles entendiam que cada dia que mantinham uma mote fechada, era outro dia que o Exército Vermelho não podia avançar mais profundamente em seu território. Era aritmética brutal. Quanto mais tempo os soviéticos ficassem presos e morrendo no frio, menos soldados restariam para atacar outras posições finlandesas. E funcionou. Quando somamos todos os números, a magnitude do desastre soviético se torna cristalina. 25.000 soldados soviéticos mortos ou capturados em operações de mote durante a Guerra de Inverno. 25.000. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais do que muitas nações inteiras perderam em guerras completas. E esses não eram apenas números em um relatório. Eram homens com famílias, com histórias, com vidas que foram extintas, em florestas congeladas a milhares de quilômetros de casa. Cada número representava alguém que morreu de frio, fome ou bala finlandesa, porque sua liderança os enviou despreparados para um ambiente que não entendiam contra um inimigo que dominava perfeitamente esse ambiente. Mas aqui está a reviravolta final que fecha toda a história da Guerra de Inverno. Os finlandeses não venceram a guerra. Tecnicamente, eles perderam. Quando o armistício foi assinado em março de 1940, a Finlândia teve que ceder território significativo para a União Soviética. Perderam a península de Carélia, perderam acesso a recursos estratégicos, perderam terra que havia sido finlandesa por gerações. No papel, Stalin conseguiu o que queria. Mas aqui está o que os números não capturam: a vitória moral absoluta e incontestável da Finlândia. 140.000 finlandeses seguraram 600.000 soviéticos por mais de 3 meses. Infligiram taxas de baixas devastadoras. Provaram para o mundo inteiro que o gigante soviético não era invencível. Transformaram a tática mote em lenda militar estudada em academias militares do mundo inteiro. E criaram uma identidade nacional de resiliência que define a Finlândia até hoje. As táticas mote não foram esquecidas. Elas se tornaram objeto de estudo intensivo. Militares de dezenas de países analisaram como os finlandeses conseguiram o impossível. As lições foram absorvidas. O terreno não é neutro, pode ser transformado em arma. Números superiores significam nada se você não consegue manobrar. Linhas de suprimento são mais importantes que tanques. Soldados que conhecem seu terreno valem 10 vezes mais que soldados que não conhecem. Flexibilidade tática supera a doutrina rígida. Especialistas militares concordam. O que aconteceu na Finlândia em 1940 foi uma obra-prima de guerra assimétrica. Pequenos grupos móveis de defensores usando o conhecimento superior do terreno para derrotar forças convencionais massivas. Foi David contra Golias, mas desta vez David tinha esquis, conhecia cada árvore da floresta
e transformou o próprio inverno em seu aliado mais mortal. Historiadores militares descrevem as motes finlandesas como exemplos perfeitos de como converter desvantagens estratégicas em vantagens táticas. A Finlândia não tinha tanques suficientes, então parou os tanques soviéticos com toras de madeira e garrafas de gasolina. Não tinha artilharia pesada, então usou morteiros leves que podiam ser movidos rapidamente. Não tinha aviação dominante, então lutou onde aviões soviéticos eram ineficazes, sob a cobertura densa das florestas. E aqui está a lição central que fecha nosso quebra-cabeça. O terreno não é apenas geografia. É uma arma. Pode ser a arma mais poderosa do seu arsenal se você souber usá-la. Os finlandeses entenderam que suas florestas, sua neve, seu frio brutal e suas noites polares intermináveis não eram obstáculos a serem superados. Eram ferramentas a serem exploradas. Cada lago congelado era uma armadilha potencial. Cada estrada estreita entre árvores era um corredor mortal. Cada tempestade de neve era cobertura tática. Eles não lutaram contra seu ambiente, lutaram com ele. Enquanto os soviéticos tentavam impor sua doutrina militar convencional em um ambiente que não tolerava convenções, os finlandeses fizeram o oposto. Adaptaram cada aspecto de sua estratégia ao terreno. Quando você tem inferioridade numérica massiva, você não luta no aberto. Você atrai o inimigo para lugares onde números não importam. Você força eles a lutar em seus termos, não nos termos deles. E os finlandeses fizeram isso com perfeição mortal. A história militar tem poucos exemplos tão puros de engenhosidade superando força bruta. Poucos casos onde o lado mais fraco não apenas sobreviveu, mas humilhou o agressor. E praticamente nenhum onde o ambiente natural desempenhou um papel tão decisivo e deliberadamente orquestrado. As motes finlandesas não foram sorte. Não foram acidentes felizes. Foram o resultado de planejamento meticuloso, conhecimento profundo do terreno e coragem extraordinária de homens que sabiam que estavam lutando pela própria existência de sua nação. Se você quer entender como guerras realmente funcionam além de apenas contar tanques e soldados, se você quer ver mais análises de como forças menores derrotaram inimigos impossíveis através de táticas geniais, inscreva-se no canal. Porque estas são as histórias que os livros de história convencionais ignoram. As histórias onde a criatividade vence o poderio, onde a preparação supera a arrogância, onde homens comuns fazem coisas extraordinárias porque não têm outra escolha. 25.000 soldados soviéticos aprenderam essa lição da maneira mais difícil no inverno finlandês de 1940. Aprenderam que florestas podem ser mais mortais que artilharia, que neve pode ser mais letal que tanques, e que subestimar um inimigo lutando em seu próprio terreno, protegendo sua própria casa, é um erro que você só comete uma vez. Porque na guerra, o terreno sempre vota. E no inverno de 1940, o terreno finlandês votou massacrante contra a União Soviética.